Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu vou começar a fazer tô já aproveitando, né, para gravar também, porque eu sei que vai ajudar muita gente isso daqui e a gente vai começar a fazer uma nova série, né? Essa série aqui eu tava pensando esses dias, né? Vou fazer e tal, tô pensando em algumas coisas, né? E é coisa assim que a gente vê, estudos que a gente já fez, assim, né? De algumas coisas são, vamos dizer assim, histórias bíblicas também, exemplos de pessoas, um conjunto com experiências nossas também. Então é um apanhado assim que essa série vai se chamar Espírito de Vencedor, né, essa série. Toda quinta-feira eu vou fazer uns 15, 20 minutos por aí, né? E para todo, né, dia ter assim, eu vou colocar um formato de podcast ali também, né? Que é um apanhado, né, de Espírito de Vencedor. Porque hoje assim a gente ouve muito espírito, espírito. Hoje, né, a gente, né, sabe que existe, né? Tem gente que acredita, não acredita, né? Mas tem hoje a nossa trindade, vamos dizer assim, dentro do nosso corpo. Hoje é o corpo, né, a matéria, só que a gente vê as evidências que existe mesmo, né? Algo assim, porque quando a gente morre, sai o espírito, sai a alma da gente aqui, né? E fica o corpo que, né, que nem a mãe da Grazi vende, a mãe da Tainá vende ali, um negócio que é o plano para onde vai o corpo, né? Depois que a gente vai. Tem um cemitério, tem isso, tem aquilo tal. Então existe uma matéria, que é isso aqui, né? Mas existe o que tem dentro de nós, né? Um espírito, uma alma. E alguns falam assim, o espírito e a alma. Qual que é a diferença? Mas a gente tem evidências que tem a diferença. Por exemplo, hoje a gente é o único, né, que é uma conversa que até o Paulo Penedo falou, né, que a gente é o único que, né, que fala e tal. A gente estava vendo ontem, né, também um negócio daí, né, um culto da igreja ali também, que fala ele falando sobre isso. Os únicos que têm a possibilidade de falar somos nós. Daí uma no meio da reunião falou assim, a Eli falou antes, né, aqui, né, daí uma lá na reunião, lá ao vivo, lá, ele falou, o papagaio, parece que ouviu a Eli falar aqui. Não, o papagaio, ele aprendeu a repetir as palavras, né, e ele ouve e consegue absorver e repetir, mas os únicos que conseguem raciocinar e falar somos nós. Então hoje a gente vê assim que, por exemplo, a Meg, né, a nosso mascote, né, ela vem aqui com nós e tal, ela não fala, mas ela se expressa. Ela vem, coloca a patinha ali, né? Ela vai lá, arranha a porta lá, ela quer pedir alguma coisa, né? Você sabe que ela quer alguma coisa, tem que limpar um negócio dela ali, ou ela quer uma ração, ela quer carinho, né? Ela tem emoções. Ela sente que ela tá com fome, ela sente comida, né? Ela sente algo que é daquele livro também lá, o livro da alma lá, daquele lá fala muito disso, né? Que eu emprestei para a Cláudia ali, né? E a gente tem essa questão, assim, a gente enxerga que existe uma alma. Alma é o quê? Você sentir fome, você sentir, por exemplo, você vê o cachorro, ele começa a uivar, né, quando tá com triste, né? Faz um negócio assim, um som dele, você já enxerga que ele tá triste, que, pô, tadinho, bateu nele, né, e tal, ele se expressa. E a mesma coisa a gente já nasce chorando já, porque a gente quer alguma coisa, né? E isso é a nossa alma, é o que nós queremos, o nosso sentir, né, e tal. E existe um espírito, né, em nós, que é o único ser vivo na Terra que tem espírito, que é a mesma coisa que Deus, que é o espírito de você raciocinar, de você saber o que você vai fazer e tal. E a gente às vezes não consegue separar aquilo que a gente sente daquilo que a gente pensa. Daí a gente tem que tentar entender isso, né? Tentar ver assim, porque às vezes é uma coisa, pô, tô com fome e tal, vou lá, vou comer. Daqui a pouco eu tô pegando, vou num buffet lá e pego mais do que eu posso comer. Porque tá gostoso, porque meu olho e tal, então você tá sentindo, você não pensou e tu fez pelo teu forma de ali de sentir ali, tu tá com fome, que nem esses tempos a gente tava lá, vou no mercado, eu não gosto de vir no mercado com fome, porque daqui a pouco eu tô escolhendo conforme a minha fome, né? Tipo, vamos pegar isso aqui e tal, né, não sei o que e tal. Daí é bom você ir tranquilo, porque você vai raciocinando, então, você misturar o sentir, tem muita gente que vai lá e compra por emoção, por compulsão, e daqui a pouco, quando vai raciocinar, vai ver assim, pô, eu comprei mais do que eu posso pagar, eu gastei mais do que eu posso pagar. Então tem essa diferença do corpo, alma e espírito. E hoje o espírito, de você ter um espírito vencedor, é você fazer coisas sem você sentir, mas você sabe que você tem que fazer. Então o espírito de vencedor é isso, tem muita coisa assim que você vai ter que raciocinar, pensar e agir de uma forma diferente. E hoje a gente vê que tem gente, né, que
que tem esse espírito já natural. Tem gente que tem que produzir isso, tem gente que tem mais sentimento, tem mais pensamento, então tem tudo isso, essa questão do espírito mesmo, como você transformar o teu espírito em um espírito vencedor. Por exemplo, eu vou levando assim um pouco para a Bíblia, por exemplo, assim, né, olhando para a Bíblia, quem, né, gosta da Bíblia e tal, né, você vê que o nome do cara tá lá porque ele teve esse espírito de vencedor, né? Aí tem o Davi, né, o espírito do Davi, né, o coração segundo, né, o coração de Deus e tal que falam, né? Mas na verdade ele tinha essa coisa assim de entrega de espírito, né? Ao mesmo tempo assim, do espírito dele de querer vencer, de fazer acontecer. E não é uma coisa assim que porque ele chegou naquele patamar ele é assim, não, ele lá, desde lá com as ovelhas lá, era uma ovelhinha que ele podia lá, foi lá e defendeu, né, contra o leão, contra né, o urso, né, que foi lá, qualquer coisa que acontecia, ele estava pronto, né, ele estava pronto para isso. Então, é isso que faz a diferença desse espírito, né, tipo, vá, tal, né, a Cláudia tem esse espírito, tal, né, pô, aconteceu isso aqui, não, eu não aceito, não aceito, tal, né, tipo, é o teu impulso, né, o teu espírito, assim, de se revoltar com a situação e você não aceitar aquilo que você não quer, né, que tu não gostou, né, você tem isso é natural do ser humano, mas agora, você ter o espírito para resolver o problema é outra, porque é aquela coisa assim de você pensar, raciocinar, tipo, não, se eu fazer isso aqui, tem essa consequência, se eu fazer isso aqui, tem essa consequência, então daí tu começa a pensar diferente, né? Quando você começa, daí tem a gente estava falando com a Tainá ali, tem o curso PNL, tem cursos de você pensar naquilo que você vai fazer, raciocinar, a gente estava até fazendo uns cálculos aqui, que é isso aí, é o raciocínio, mas você ter o espírito de vencedor é também trazendo isso daqui, que é você fazer aquilo que você não quer, no teu sentimento, o teu eu, tipo assim, meu Deus, hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu vou sair de casa, meu Deus, tava cansado, tipo assim, mas não, eu preciso fazer o meu número ali, porque eu tenho uma consequência em cima disso, né, então, esse espírito de vencedor de você fazer aquilo que você não quer, mas você sabe que você precisa fazer, tipo, todo dia, por que que o cara vai pegar e vai sair no trânsito, que nem a gente tava no trânsito ali, muita gente com crachá ali, e às vezes até antes que eu, né, já estava na rua, já estava 6 horas da manhã, já estava no trânsito já, porque ele precisava estar lá no serviço dele, e ele sabe que ele tem um compromisso daquilo ali, e por mais que ele esteja ruim e tal, tem muita gente que vai para o trabalho ruim mesmo, e vai trabalhar, e vai porque ele precisa fazer o número, ainda mais quem precisa por comissionamento, daí a gente sabe, né, e a gente ter esse espírito de vencedor, você consegue alcançar aquilo que você precisa, né, você ter os números, né, bem regulados, aquilo que você quer fazer, e são vários testes, então tem a questão emocional também, né, tem questão que você, por isso que a gente fala, por exemplo, inteligência emocional, tem muitos que estão dando curso disso, estão ganhando com isso, com inteligência emocional, porque é o que mais está afetando no pessoal, porque a pessoa não tem o espírito de vencedor, e ela começa a confundir o emocional com a parte que ela precisa pensar, raciocinar e fazer acontecer. E isso engloba, né, tudo, né? É tudo, até a tua rotina, a tua forma de pensar diariamente, o que você faz ou deixa de fazer, tudo isso interfere, né? A parte de, por exemplo, de distrações, isso aí afeta o emocional, né? Tem muita gente que fica ali, às vezes, no celular o dia inteiro, né? E isso afeta o emocional, porque você está travando o teu cérebro na parte espiritual, do que você está pensando, porque daí você está ali só alimentando é um alimento vegetativo, é um alimento que tipo assim é emocional mesmo, está alimentando a tua alma, tá ali pá. Mas daqui a pouco passa os dias que o teu intelectual você não melhorou nada, tu não avançou, né? Tu vai ver assim que tipo tem pessoas ao teu lado ali que é a mesma idade ou mesma coisa, mas você está vendo que está acontecendo alguma coisa diferente no teu redor e para ti mesmo você está ali estagnado, assim, né? E daqui a pouco quando você vai fazer alguma coisa, você sabe que vai começar do zero. E isso te freia por causa que também você fica olhando para isso dali e tu sabe a carga que você tem que fazer diariamente para alcançar aquilo que você precisa. E isso trava a pessoa. Então você ter o espírito de vencedor é você já fazer de uma forma de razão, tentar fazer um plano de voo. E nem hoje você, vamos dizer assim, você vai fazer uma viagem de avião ali, você vai ver lá, ele tem um plano de voo. Ele sabe já o caminho que ele precisa percorrer, a velocidade que ele tem que atingir, para quanto tempo ele precisa chegar naquele horário lá, tem tudo traçado esse plano de voo. Então hoje para você fazer um plano de voo não é difícil.
O difícil é você, todo dia você fazer aquilo ali na velocidade, dar continuidade e a consistência. Porque é isso daí que vai ser aquela coisa interior. E você buscar esse espírito de vencedor. E hoje, que nem eu estava falando assim, muitos, né, não acreditam, tem muitos que acreditam, mas 90% que a gente conversar acreditam, né, que existe, né, algo divino, algo maior, né, e se a gente lê a Bíblia, a gente sabe, a gente vê os 7 espíritos de Deus, ele fala do espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito, você vai olhar, ele tem 7 espíritos, né, ali, né, de Deus, né. Então, esse espírito de sabedoria, espírito, você buscar em Deus também isso, né, tu vai ver que isso vai expandir a tua mente. Você buscar isso, vai buscar mais essa, vamos dizer assim, essa conexão com ele, mas uma intimidade também com ele, né, também, porque você vai começar a mudar teu pensamento em várias coisas. E tu vai ver, assim, que tudo que ele fez, né, que nem tava falando, o passarinho sai ali e tal, voa ali e tal, ele vai ter comida, mas chegou no horário certo, a lei natural, chegou ali, pode ver, se foi o sol, é natural. Se foi o sol, né, o que ele vai fazer? Ele vai se abrigar. Tu vai lá com as galinhas lá, as galinhas vão achar algum lugar, vão achar uma árvore, vai achar alguma coisa. Chegou no horário e alguém ensinou isso para elas, é um instinto delas, é um instinto, é uma coisa natural. Aquilo que é natural, se você olhar para a natureza, né, você trazer isso para tua vida, tu vai ver que vai mudar tudo. Daí isso é você raciocinar e fazer uma forma de você virar vencedor. Porque muita coisa assim que acontece, se tu começar a fazer uma rotina diferenciada, tu vai ver que vai mudar tudo, muita coisa. E depois, só que nesse tempo que você tá, né, na tua, vamos dizer assim, nesse tempo que você tá do dia, e tu fazer um plano de voo, você vai ver que fazer uma gestão no tempo ali e com intensidade, você vai conseguir alcançar aquilo que você precisa, né, em qualquer coisa, qualquer área. Isso aí, o espírito de vencedor, você vai assim, e aquele espírito assim, tipo, dentro de você, eu tô falando tranquilo, calmo, aqui e tal, mas dentro de você, olhando no espelho, você fala assim, cara, tu tá muito mole, cara, o que tu tá fazendo? Tá parado, tá, né, eu tô olhando pra mim mesmo assim, meu Deus do céu, eu fazia isso e aquilo tal, só porque eu tô mais velho, porque eu tô mais isso e tal, mas esse espírito de vencedor, você se puxar, é tipo uma coisa que você mesmo, né, se puxa, não, pô, não é motivacional, espiritual, não sei o que, tal, mas você mesmo fala pra ti assim, não, tu quer chegar aqui, quer chegar ali, tu quer algo a mais, então tu vai fazer algo a mais, eu vou ter que, né, então é esse espírito vencedor que você mesmo se puxa, né, transforma a tua vida numa forma diferente, tu olha a tua vida de uma forma diferente, porque você quer, ou é duas opções, ou tu quer estagnar ou tu quer vencer, ou tu quer alcançar. Então esse espírito de vencedor, que nem Gideão lá, tava malhando o negócio lá e falando com Deus com raiva, né? Eu imagino naquela hora o cara malhando o negócio no meio da caverna lá. Pô, não sei se tu sabe da história ali do Gideão ali e tal. Tava lá e os caras, os amalequitas lá, o pessoal em volta lá, e cercando eles lá, e ele falou assim, poxa, né, nós com Deus tão grande, e aqui a gente se escondendo ali para fazer as coisas, e daí daqui a pouco Deus foi lá e falou com ele, porque viu nele algo diferente, esse espírito de revolta, pô, e aí, meu Deus do céu, tal, esse é o Deus que falaram com meus pais, tal, lá, né, isso, porque hoje a gente ouve, né, muita coisa, né, mas outra coisa é você viver aquilo, né, você viver, né, o que Deus aconteceu lá, Moisés lá estava com Deus e abriu o Mar Vermelho. Pronto, eu ouvi isso daí, são histórias que contam. Mas agora você viver algo com Deus, assim, não, realmente eu vivi algo com Deus. Aconteceu algo, né? Então é uma experiência totalmente diferente, né? Você viver isso, né? Você vê. Então o Espírito Vencedor traz isso. Porque é o Espírito de Deus que transforma, é Ele que colocou em nós esse Espírito. O Espírito que a gente tem a alma, que é o comum, o sentimento, o que a gente precisa, comer e tal. E Jesus, quando veio, sentiu isso, sentiu fome, sentiu isso e tal. Mas o espírito dele era assim, ó, não, meu Deus, me livra desse cálice, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Mas seja feita a sua vontade. Né? Então a gente fazer isso daí todo dia, ó, meu Deus, não vou deixar de ir, eu vou e assim, ó, faça a tua vontade, E ele vai colocar isso em você, ele vai começar a alimentar, porque daí você quer. Ele não vai mexer no livre-arbítrio também, né? Então, você ter o espírito de vencedor é você se conectar também com Deus. Se conectar com o Espírito de Deus, porque ele vai te trazer a sabedoria, vai te dar o direcionamento, mas também você tem que querer, porque ele vai respeitar a tua opinião, como você vai se comportar, o que você vai fazer. Só que você tem que ter não pode se acomodar. Que nem ali Gideão, tava lá malhando trigo, coisa, Davi também, aquele cara que vai pra guerra e tal, puxa 3, 4 ali, tinha 30, se tu olhar lá, tem 30,
que é os caras, assim, que fazia, e tem os 3 separados lá, que eram os guerreiros. Eu falei, pô, eu tava com, que bem que eu, né, podia, não sei as palavras certas, mas bem que eu podia tomar água lá de tal poço, não sei o que. Os caras foram lá no meio da batalha, pegaram a água lá, trouxeram pra ele, pela força, a vontade dos caras de fazer aquilo lá, que ele só comentou. Tipo, imagina, falar uma frase ali, comentou, o cara foi lá e os caras foram lá e fizeram algo que arriscaram a vida deles para trazer algo para ele. Daí ele falou assim, não sou digno disso, né, só o Senhor. E o cara, meio humilde ainda, né, não sou digno disso, pegou e derramou a água lá e, ó, vamos pra batalha, vamos fazer acontecer e tal. E tipo, essa coisa assim, é um espírito de vencedor. Não, eu não sou digno, eu sou humilde e tal, sou digno de estar diante de tanta, né, honra, né, de trazer uma água dessa daqui pra mim aqui. Eu tinha necessidade, o meu corpo tinha necessidade, pô, eu pensei na hora ali, mas o espírito dele estava assim, humilde diante de Deus, reconhecendo Deus ao mesmo tempo, e aquele espírito de vencedor, não, vamos em frente. E por isso que Davi, né, venceu várias batalhas, além de ter o coração segundo o coração de Deus, venceu várias batalhas, errou, pecou, né, como todo ser humano, né, a gente peca, a gente é pecador, mas assim, o espírito de vencedor dele, ele conquistava, fazia acontecer, e Deus ajudava ele, e ele conectado com Deus, e ele é um grande, exemplo, né, de espírito de vencedor. E se tu olhar para outras pessoas no mundo, você vai ver que a característica deles é igual, é parecida, é o espírito vencedor e tal. O cara conquistou por quê isso aqui? Porque ele fez isso. Ele aguentou essa dor. Ele ia todo dia fazer isso e aquilo e tal. Tu vê que todas as histórias são praticamente igual, parecidas, assim, né? Não de uma coisa ou outra, né? Sempre muda de um para o outro, mas sempre tem alguma coisa. Tem sacrifícios, tem coisa que você tem que engolir sapo, tem que não sei o que, tem que aguentar a família, aguentar não sei o que e tal, às vezes rolo de justiça, não sei o que e tal, é muita coisa ao mesmo tempo, mas você tem que ter essa resiliência de, né, perdoar, se renovar, né, e ver se não, reconhecer que ele é maior e já imaginar assim, o que o Senhor Jesus faria se eu tivesse meu lugar aqui, né? Então, o que Davi faria se tivesse no meu lugar, agora nesse momento, fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui? Ter esse pensamento, assim, um espírito de vencedor. Não, eu vou buscar entender o que os vencedores fizeram. Por isso que muitos falam de estudar, ler livro e tal. Né? Que nem eu estava lendo de coisa de líderes, 21 leis de liderança e tal. Pô, a minha mulher lá, assim, o espírito vencedor dela, na época de escravo, ela pegou e ela estava sendo escrava no sul e ela descobriu que no norte tava sendo libertos, né, os escravos. E tipo, ela colocou esse sonho na cabeça dela, depois, mas ela sabia da dificuldade. Imagina, percorrer, né, um trajeto, atravessar tudo e ir pro norte ali. E daí ela casou daí ela levou uma pancada na cabeça, ela foi defender um cara lá. Ela tinha 13 anos, acho que parece, né? Foi defender o cara lá, assim, e tal, e o negão lá e coisa, e o cara, o branco lá, né, o branco foi lá e deu uma paulada na cabeça dela, jogou uma pedra, parece, na cabeça dela, ela ficou em coma lá, quase morreu lá, e daí, mas por esse espírito de revolta dela, assim, tipo, tá no meu irmão aqui, pô, né, tipo, já foi na frente dele ali, e no fim ela que levou a coisa, e isso nasceu, já tava com essa revolta, com essa coisa, assim, né, nela, assim, né, e ela pegou e foi lá e foi liberta. Daí ela falou, não, eu quero ir pro norte, né? O marido dela era liberto, ela era escrava. Eu quero ir pro norte, eu quero ser liberta. Ela não se contentava, né? E ele falou, se você for ir, eu não vou deixar você ir. Não vou deixar você ir, né? Você vai né, morrer, não sei o que, né? Tipo, Daí ela pegou e deu um jeito de fugir. Ela disse, não vou ficar, não vou me contentar e vou ir. Daí ela conseguiu achar uma estrada clandestina, negócio de trem, não sei o que, lá que os escravos iam e conseguiu. Só que pensa, olha o risco, né? Se descobrissem ela, iam pegar ela e tal. E ela foi. E ela pensando nisso, ela não se contentou em ela estar liberta. Ela queria libertar os outros. E ela ficou matutando, mas eu posso fazer assim, assado. Até que ela foi uma mulher que libertou mais escravos do que os próprios americanos. A história dela é assim, tu vai ler a história dela depois, eu vou passar um nome se vocês quiserem, né?
saber da história dela, assim, e ela teve todo um risco de puxar pessoas, e ela fazia esse trajeto ali, e puxava, e os caras que vinham pra ela, não os caras mais mole, né? Ai, não, tal, tô com dúvida, né? Não sei se eu vou conseguir, não sei o quê, aquele no meio curso. Não, tu vai ou morre, porque você não vai voltar, porque senão vão te pegar lá e você vai me entregar. Daí se você me entregar, eu vou junto contigo. Não, ou tu vai pra frente ou tu morre aqui. Então, tipo, aquele espírito dela, assim, ou tu vai ou vai, né? Então é uma coisa assim que, tipo, é o espírito dela, né? A gente vê assim, enxerga assim, só lendo ali a gente enxerga o espírito da pessoa, assim. E outras pessoas, né, que a gente vê ali, né, o que o espírito é diferente, né? Então, você pegar esse negócio, mas a tua essência, não perder a tua essência, porque você pode ter o espírito de vencedor, mas não perder a tua essência, porque eu tenho um espírito, vamos dizer, que assim, querendo me puxar para vencedor, para crescer e tal, mas você também, dentro de você, você tem, mas você tem que se achar nisso, e para você se achar nisso, eu vejo, no meu ver, né, tem gente que não acredita, que não falo, né, tem gente que vai ver esse vídeo aqui, às vezes não vai dar bola, não vai acreditar, mas busca, faz o teste, busca, em primeiro lugar, Deus, para buscar Ele, o Espírito dele, depois ele vai te guiar para você se entender e você ter essa conexão. Porque uma coisa é você ir lá de forma religiosa, né? Cada um tem sua religião, vai coisa, mas não é a religião que vai transformar isso, é a tua intimidade com Deus. Você buscar ali, falar com ele, meu Deus, tá, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer? Qual que é o espírito que o senhor quer em mim para me fazer a tua vontade? Né? O que você vai fazer para mim ser, né, um vencedor? Porque diz lá que ao vencedor vai ser dada a coroa e tá, e tá. Esse é o tipo de vencedor que ele quer em você. Não é um vencedor para estar aí ganhando dinheiro, um monte de coisa, fama, não sei o que. Não, o vencedor é para você lá no final, lá, você ser salvo, você subir, você tá lá com ele. Mas aqui na Terra, o que ele quer de você como vencedor para trazer mais, levar mais pessoas, né, também. E também ter isso daqui, ó, né, esse conjunto, essa coisa assim, essa união, né? Então, você ter esse espírito de vencedor é você se conectar com ele e puxar dele a intimidade. Ó pai, eu tô aqui, né? O que o senhor quer de mim? Me abre a minha mente aqui, porque eu sou meio, né? Tô meio burro, meio perdi, meio burro mesmo. Me perdoa, né? A minha fraqueza, né? E tal. Então, tu buscar isso, ele vai começar a te dar as coisas. E a gente vê, quando a gente busca assim, ele dá coisa assim que a gente nem nunca imaginou na cabeça. Daí tem, né? Esses olham para mim e de repente, meu Deus, o Miz é louco, né? Fico pensando em um monte de coisa e tal. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes é essa questão, né? Da gente, esse conjunto para nós o quê? Crescer junto e se tornar e se encontrar, né, com o teu espírito de vencedor. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou tentar trazer toda quinta-feira ali esses minutinhos assim sobre isso, para você ter esse espírito de vencedor, tentar achar, né, isso em você. E eu falo isso assim, em primeiro lugar, né, como a primeira aqui, né, vamos dizer a primeira, busque a Deus, tenta se encontrar, né, e tentar buscar esse espírito dentro de você, o espírito de vencedor, né? Beleza? Fechou? O nome do filme sobre essa mulher se chama Ferrovia Subterrânea. Tem no Netflix. Muito bacana.